Maravilha, Jefferson. Manda ver. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente aí queria agradecer, né, ao Renato pelo convite aí de estar falando sobre esse produto que está fresquinho aí na Mulisoft, que é o PDK. Também agradecer a todos aí por, como o Renato falou, numa segunda-feira aí ter disponibilizado um tempo para estar participando aí, né? Bom, primeiramente uma rápida apresentação aí, sou o Jefferson, atualmente estou como desenvolvedor na Evermind, sou formado em ciência da computação, tenho mais de 12 anos de experiência aí em desenvolvimento, com .NET, automação de processos e com integração. Estou atuando com o Mulisoft desde 2022 e desde o início de 2023, depois de um desafio do Renato aí, estou atuando, estudando bastante Flex Gateway e principalmente a Custom Policy aí para Flex. Tem a certificação MCD1 e esse é um pouquinho de mim aí. Então eu separei uns tópicos para a gente estar falando hoje, que seria o que é o PDK, alguns facilitadores que o PDK trouxe, pré-requisitos que são necessários para conseguir trabalhar com o PDK. Vou demonstrar um ambiente que a gente vai trabalhar na demo e a gente vai criar uma custom policy aqui, que foi um dos desafios que a gente teve aqui, que era para fazer uma política que fizesse uma validação em um serviço externo. Então essa vai ser a nossa agenda aí. Então, o que é o PDK? O PDK ele é um plugin do endpoint do CLI versão 4, tá? Então, um dos pré-requisitos, já adiantando, para trabalhar com o PDK é ter o CLI 4 para trabalhar com ele, e ele facilita, permite o desenvolvimento de políticas customizadas para o Flex Gateway. Ele facilita o desenvolvimento da política porque ele fornece desde os comandos Rust até a publicação da política no Exchange. Então, você não tem que ficar fazendo manual, nada manual. Ele faz tudo direto por linha de comando, tá? Então, os facilitadores que o PDK trouxe. Eu listei alguns facilitadores aqui, que com a experiência que eu tive desenvolvendo com o Rust, nativo, né, sem o PDK e desenvolvendo com o PDK, eu achei esses facilitadores, então eu trouxe aqui. Obviamente, se for aprofundar, tem muito mais facilitadores, né? Então, um dos pontos foi a documentação mais detalhada das políticas, porque uma deficiência, uma dificuldade que a gente teve quando começou a desenvolver as políticas no Rust foi a documentação, que a documentação em Rust não tem muitos exemplos de política, não tem detalhes, tinha só exemplos de validações simples ali, então quando a gente começou a desenvolver, eu perdi algumas noites de sono aí, quebrando a cabeça para tentar resolver algumas paradas que a gente tinha, e agora com o PDK a documentação já veio mais detalhada e facilitou muito o desenvolvimento. Um segundo ponto, que é até a demo que a gente vai fazer hoje, é a utilização do serviço externo, sem a necessidade de exposição no Flex. Porque antes do PDK, para fazer uma política que fosse chamar uma API externa, a gente tinha que subir um serviço no Flex Gateway que fosse correspondente a essa validação. Então, para isso, a gente tinha que ir lá no arquivo de registro, incluir esse serviço lá, criar um API KID de tipo service para subir lá, fazer um update do Flex Gateway, seja no cluster ou no container onde o Flex estava, para que o serviço fosse chamado para a política. Agora, com o PDK, isso aqui ficou mais simples, porque a gente faz isso através da configuração da própria API. Naquela tela do API Manager, que a gente faz a configuração, coloca lá as variáveis que a gente quer utilizar, ali a gente define o serviço. Então, ficou bem mais simples de trabalhar nesse ponto. O outro ponto foi a possibilidade de trabalhar com funções assíncronas, porque também a dificuldade que a gente tinha no Rust é que as funções assíncronas, a principal biblioteca que o Rust trabalha com as funções assíncronas é a Tokyo. É uma biblioteca que chama Tokyo. Só que a Tokyo não é compatível com o WebAssembly, todos os métodos da Tokyo. Só fazendo um parênteses, sempre quando a gente fala que a gente está desenvolvendo Rust, as custom policies, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando Rust
porém voltado para o WebAssembly. Então, isso limita algumas coisas no desenvolvimento para a gente. Aí, por exemplo, uma das limitações que a gente tinha, se eu queria fazer uma função e eu tinha que usar um await, eu já não conseguia utilizar isso. Com o PDK eu já consigo fazer. Então, o PDK eu consigo criar as funções, consigo usar o await, consigo trabalhar tudo dessa forma. As validações se tornaram mais simples. Com o PDK, validar se tem um header ou um valor no body, estado presente na requisição, ficou mais simples. Um dos pontos principais é o quê? Antes, no Rust, a gente tinha que ficar testando se a aplicação já tinha recebido todos os readers, se a aplicação já tinha recebido o body por completo, para depois eu começar a fazer a validação. Então, eu tinha que ficar testando, eu tinha que ficar reprocessando. Agora, também no PDK, eu uso um await lá, então ele fica parado ali. Então, isso a gente ganhou um pouco de desenvolvimento, ganhou um pouco de tempo ali no processamento, porque eu não tenho que ficar reprocessando a solicitação. E um último ponto foi a publicação no Exchange direto via linha de comando. Porque antes eu tinha que criar o asset da policy lá no Exchange, tinha que subir o esquema, tinha que subir o metadata, subir o binário, tudo ali manualmente. Agora no PDK eu já faço isso tudo por linha de comando. Tá? Então os pré-requisitos para se trabalhar com o PDK, o PDK ele tem algumas exigências para você conseguir trabalhar com ele. A primeira é que o Flex Gateway para trabalhar com o PDK tem que ser a 1.6.1 ou superior. Hoje, a versão do Flex Gateway está na 1.6.2. Então, ou seja, a gente só consegue trabalhar com o PDK nas duas últimas versões do Flex Gateway. Versões anteriores, a gente chegou até a fazer alguns testes aqui. Você consegue publicar, consegue subir tudo no Exchange a policy, porém, na hora de aplicar, se o Gateway for com versão inferior, ela nem aparece para você aplicar essa policy, tá? E se caso a gente consiga fazer o processo manual, quando você aplica a policy, ele não aceita a policy, é como se não tivesse policy nenhuma aplicada. O Rust, que a gente tem que trabalhar, é na versão 1.74 ou superior. Então, essa é a versão mínima do Rust, que tem que estar instalado na máquina. Precisa ter o Rust WASI instalado, que é uma extensão do Rust para desenvolvimento em WebAssembly. Então, esse comandinho aí, rustapp target add wasm32 WASI, é o comando para se instalar esse pacote. Precisa do pacote do Cargo Generate também, que é uma ferramenta do Rust para geração de processo a partir de templates. Então, como o PDK ele facilita, então ele já gera um template. Por isso eu preciso ter o Cargo Generate para trabalhar baseado nesse template. E aqui é um detalhezinho a mais, que foi uma coisa que eu adquiri com a experiência aí trabalhando com o PDK. Na documentação, no final do comando, não consta esse --force. Mas sempre quando for executar, roda esse --force, porque se caso você já tem alguma versão do cargo instalado na sua máquina e você não colocar o force, ele não sobrepõe. Então esse --force ele remove qualquer instância de cargo que você tem instalado e ele vai escrever novamente. Então você consegue trabalhar com a versão mais atualizada, tá? A gente teve problema de tentar executar os comandos de build, os comandos de publish, e ele não executar porque a versão do cargo estava diferente. Então, colocando esse --force, resolve esse problema. Make é uma ferramenta de automação, de compilação de código. Ela trabalha com um arquivo chamado Makefile, que também é gerado pelo PDK. Então, nesse Makefile, ele já tem todas as estruturas de instruções de como vai ser o compilador, de como construir a aplicação. Então, o PDK já gera esse arquivo. A partir dos comandos em cima do make, a gente já gera toda a estrutura necessária para o PDK. Como eu falei, precisa do endpoint CLI 4 na versão 1.44 ou superior. Aqui também um detalhe, qualquer automação que for querer fazer no Flex precisa ser no CLI 4, tá? As outras versões do Flex não tem como a gente setar algumas aplicações no Flex Gateway. Então, no caso, a gente trabalha com a versão 4 ou superior e ele tem que estar conectado via Connect App.
Eu não consigo fazer publicações, outras funções, se não for conectar LDApp. O username, o password, não vai funcionar. E o essencial, né? Instalação do plugin do PDK, que é esse comandinho aí que a gente vai instalar o PDK. Beleza? E a gente precisa de uma ferramenta, né, de editor de código. No nosso caso aqui, na demonstração hoje, eu vou usar o Visual VS Code. E no VS Code ou no Visual Studio normal, precisa ter duas extensões instaladas, que é o Rust e o Rust Analyzer. Então aqui eu montei um ambientezinho para demo, que a gente vai mostrar hoje. Então como que está esse ambiente? Eu tenho um Flex Gateway num cluster Kubernetes que está na Google Cloud. No meu API Manager eu vou ter uma API cliente, que é uma API bem simplesinha, ela só faz alguns testes de método. Ele vai estar protegido pela nossa Custom Policy. E externo eu vou ter uma API de autenticação. Essa API ele está num runtime fora de toda essa API Manager onde a gente está, numa outra instância, numa outra org, e a gente vai fazer a requisição lá. Então, como que vai funcionar? O usuário vai fazer uma requisição que vai passar pelo Flex, o Flex vai trazer a API que vai estar no API Manager, mas antes a Custom Policy vai chamar a API de autenticação, ela vai fazer a validação, essa APIzinha é bem simples, tá? Ela só faz uma validação se a senha que está sendo enviada é par ou ímpar, e retorna true ou false se foi aceito ou não essa senha. Beleza? Então esse é nosso ambiente. Vamos para a demo. Vou abrir aqui. Então o primeiro ponto para a gente desenvolver a PDK a gente precisa abrir um prompt de comando no diretório onde eu quero criar meu projeto. E aí a gente vai usar o comando npoint -cli -v4. Os pré-requisitos, gente, eu não vou fazer aqui o passo a passo, porque alguns deles são bem demorados para executar, tá? Então, para ganhar tempo, eu já deixei a máquina configurada para a gente fazer esse processo. E aí a gente vai fazer toda a criação da policy. PDK policy project create name. Então aqui eu vou dar o nome da minha custom policy. Eu vou colocar policy meetup demo. E aqui eu posso colocar uma description. Política desenvolvida no Meetup. Beleza. Aí aqui eu dou um Enter. E ele vai criar o meu projeto inicial. Ele demora um pouquinho para processar. Então ele criou lá no meu diretório. Então se eu for lá no meu diretório, que está aqui, então ele criou aqui uma pastinha com alguns arquivos aqui. O Makefile, que eu comentei, que são os arquivos de compilação, os projetos. E aqui ainda no prompt eu preciso executar um outro comando dentro da minha pasta do projeto. Por que eu preciso executar dentro da pasta? Porque eu preciso daquele arquivo do Makefile. Então eu vou dar um comando make setup. Esse make setup ele vai baixar todas as dependências Rust que eu preciso para trabalhar nesse projeto. Então ele vai baixar isso daqui. Demora um pouquinho também. E aí, Jefferson, só para recapitular, você executou o primeiro comando, que foi para você
criar ali um projeto a partir de um template ali do CLI, né? Isso, E aí, quando você executa esse comando, ele já cria ali toda a base, né? isso, Antes do PDK, tinha que fazer isso na mão, né? Você tinha que saber tudo. os arquivos, né? Exatamente, todos os arquivos lá que eu tinha que saber, tem que criar o metadata, criar o esquema, criar os arquivos de config, era tudo manual. Aí agora Legal. eu vou abrir aqui, eu já terminou de fazer o download das aplicações. Eu vou abrir o meu VS Code aqui, que aí vai ficar mais claro isso que o Renato comentou. Vou dar um Open Folder. E aí, esse download é porque quando você cria o projeto, ele tem algumas dependências de pacote, né? Isso, E aí, pacotes no Rust. momento, ele está resolvendo essas dependências, né? Exatamente. Legal. E são Então, dependências do Rust, né? do Rust, isso. Bacana. Aqui, então, como o Renato falou, ele já traz uma estruturinha da policy para a gente. Antes, isso daqui era do zero, a gente tinha que montar. Então, aqui em definition, ele traz esse arquivo gcl.remon, que esse arquivo aqui é o inicial que vai fazer. Então, o que é esse arquivo aqui? Esse arquivo é onde a gente vai montar o nosso esquema. Então, para quem já trabalha com Microsoft, já colocou policy, quando a gente vai aplicar a policy, tem aquela telinha que se a gente quer colocar uma variável, por exemplo, no Client ID Enforcement, lá a gente define se a gente quer que seja Basic Authentication ou não, a gente coloca o nome do Client ID e o Client Secret, é nesse GCL que a gente vai montar. Então, o único arquivo que a gente vai mexer inicialmente é no GCL, tá? Um cuidado que a gente tem que ter é que ele tem dois arquivos GCL. Ele tem um no raiz do definition e um dentro do definition, dentro do target, desculpa. Nesse target a gente não mexe, tá? A gente só mexe nesse que está na raiz. Então aqui ele já traz para a gente uma API version, que isso daqui é da padrão. Então o kind é do tipo extension, aí ele traz o mesmo nome da policy, a categoria, aqui no caso eu vou criar como custom, mas aqui a gente pode colocar como security, troubleshooting, todas aquelas categorias que tem de policy. Mas vai ficar mais fácil a visualização lá dentro que for aplicar, eu vou colocar ela como custom. Description que a gente colocou também aparece aqui. Nesses extend a gente não mexe, porque isso daqui é padrão. E aqui na properties é onde a gente vai criar as nossas variáveis de dependência. Então, essa aqui que vem por padrão, eu vou tirar e vou criar as que eu vou usar. Então, a primeira que eu vou usar é o Service Value. Então, como a gente vai trabalhar com um serviço externo, eu vou colocar essa variável como Service Value. Então, eu Ô coloco um... Jefferson, Oi? desculpa te interromper, mas só dar uma dica aqui para o pessoal. Às vezes, se você estiver assistindo aí no notebook, né? Pode parecer aqui um pouco pequeno. O aplicativo aqui, ele permite que você dê um zoom no navegador, tá? Então, se você pegar o mousepad, isso é pro pessoal, tá, Jefferson? Uhum. Então, gente, quem estiver assistindo, né, se colocar aqui o cursor aqui no vídeo, né, e fizer o movimento de zoom no mousepad, você consegue aumentar aí o tamanho, tá? Além de ter também a opção de você colocar como tela cheia, tá? Então, quem estiver vendo, se estiver pequenininho, quiser ver nos detalhes, fique à vontade para usar esses recursos, tá? Desculpa, Beleza. Jefferson, manda ver. Tranquilo, Renato. Obrigado aí. Aí aqui eu vou colocar o título desse valor, serviço de validação. Coloco uma description também, que aí eu coloco o host do serviço que fará a validação. O tipo dele é string. Só que um detalhe muito importante, eu tenho que declarar esse format, que ele é do tipo do formato service, pro PDK entender que isso daqui é um serviço, tá? Aí eu vou criar uma outra variávelzinha aqui, que vai ser um header, que é o header que eu vou validar na minha política se ele existe ou não. Vou colocar um título, header,
description líder que será validado. E o type dele, string. Esses variáveis que eu não preciso de... Não precisa um serviço externo. Aqui eu também tenho a possibilidade de fazer data weave agora com o PDK. Então, quando for coisas comuns, eu não preciso do format. A partir do momento que eu preciso aplicar alguma coisa diferente, eu uso o format. Isso aí está bem detalhado na documentação, tá? Aqui eu vou criar uma também que é a tag body, que vai ser um campo do meu body que eu vou validar também. Tag body description campo do body será validado. Aí aqui, só para título de curiosidade mesmo, eu vou criar um ambiente, que daí eu vou declarar ele como enum, que aí é que a gente consegue ser aquela listinha, né? Fazer como se fosse um list. Aí aqui eu tenho que colocar ele do type string. E aqui eu coloco um enum. Aí eu monto um array, que aí ele vai ter as minhas variáveis aqui. Ô Jefferson, tem uma perguntinha no chat sobre properties. Você prefere falar agora ou falar depois? Pode falar? O Vitor, ele está perguntando aqui se tem como você indicar que uma propriedade de um preenchimento dela é obrigatório. Tem. A gente vai chegar nessa parte aí daqui a pouco. Legal. E aí tem aqui também uma continuação dessa pergunta. Essa já é uma parte mais hard. Se dá para colocar algum tipo de condicional, né? Se você marcar uma, aí tem que preencher a outra. Caso contrário, preenche a outra, né? Ainda não é possível, tá, fazer isso no PDK. Foi até um chamado que eu abri lá Foi um dos bugs que eu encontrei aqui no PDK. Eu abri o chamado lá e tá para ser resolvido na próxima versão do PDK, que vai sair, está previsto para 29 de abril. Então, nessa versão vai ser possível fazer isso. Aí a gente vai colocar aqui embaixo, a gente declararia dependências, e aqui a gente colocaria os campos que um depende do outro. Por exemplo, se o ambiente for igual a true, aí ele faria o condicional aqui. Mas hoje ainda não é possível, tá? Maravilha, Jefferson, obrigado. Nada. Aí aqui eu também coloquei um só para efeito de ilustração mesmo, do tipo boolean. E aqui eu também tenho como colocar valores default. Então aqui, sempre quando for boolean, tá? É legal colocar o valor default, porque senão ele pode dar algum erro, algumas coisas lá. Então sempre quando for boolean, eu coloco o valor default true ou false. E aqui, respondendo a pergunta do Vitor, é nesse required que eu coloco os valores que são de preenchimento obrigatório, tá? Então aqui eu vou colocar o nome do campo. Então sempre também uma observação, sempre quando eu trabalhar com serviço externo, a variável de serviço ela tem que ser obrigatória, tá? Eu não posso não colocar ela aqui no required, porque senão ele vai começar a dar um erro muito doido lá na hora do desenvolvimento mesmo. Ele vai começar a dar um erro muito doido lá. E aí a gente demorou para descobrir isso daqui. Aí depois, fazendo o teste, eu vi que aqui. Então, sempre quando for trabalhar com o serviço, eu tenho que colocar ele nessa required. Beleza? Então aqui eu vou colocar os campos que eu quero, que sejam obrigatórios. No meu caso, eu vou querer todos. E ambiente. Então, o mesmo nome que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar aqui. Tá? Beleza. Então aqui, esse eu terminei o meu arquivo de configuração. Então o que eu preciso fazer agora? Eu salvo ele. Eu venho aqui no terminal mesmo do VS Code. Aqui eu vou ter que dar um comandinho que para ele executar
o build dos meus arquivos, tá? Então ele é make build traço asset files. Eu posso executar só o build? Posso, só que ele demora um pouco para executar. Então eu gosto de executar o build só na hora que eu termino o desenvolvimento. Aqui eu só vou fazer o quê? Eu vou replicar esses arquivos, essas configurações que eu fiz para os meus arquivos que eu vou mostrar daqui a pouco. Então ele vai executar. Também demora um pouquinho. Esse file. Type. Em algum lugar eu escrevi type errado aqui. String. Aqui, ó. No tag body eu não coloquei o type. Então aqui você vê que ele já vai também te instruindo aqui, tá? Se tiver algum erro, alguma coisa aqui, ele já avisa. Ele não é muito claro, né, no erro, então tem que caçar aqui. Então eu vou executar de novo. Aí, Jefferson, enquanto você está executando, né? Uhum. Só trazer aqui um contexto para quem já é do ramo, né? Já trabalha com Molisoft, sabe para que serve uma custom policy, né? Agora, sei lá, se você é novo aqui, né? E deve estar se perguntando, mas o que é esse negócio aí que ele está fazendo, né? Para que serve, né? Então, só recapitulando, o Molisoft ele tem o API Manager, onde ele vai fazer a gestão das APIs. E lá você pode colocar políticas de segurança. Algumas políticas elas são nativas, fornecidas pela própria Muli. As principais, Basic, OAuth, Rate Limit, JWT, entre outros, né? Mas às vezes você vai ter a necessidade de estender ali o que tem de nativo e criar uma política customizada. E aí, nesse momento, você tem ali os SDKs para criar uma política customizada. O Molisoft ele tem dois runtimes. Aquele que é o mais comum, aonde a gente desenvolve arrastando e soltando, né? Que a gente chama de Muli Runtime, que é o drag and drop. E esse runtime é para aplicações que rodam lá no runtime da Molisoft, né? E aí o SDK de construir policies é diferente desse, né? É feito em próprio Muli, né? Próprio XML. A gente tem meetups disso aqui gravados, Daniel apresentando, né? E nesse caso aqui é quando você está usando o Flex. Então, quando que você usaria o Flex? Quando você tem uma aplicação não Molisoft, uma aplicação feita em .NET, Java, Python, Node, você quer fazer o API Management, e aí você vai usar o Flex Gateway. E para construir a política no Flex Gateway, vai usar uma linguagem de programação que é Rust, e vai ter que construir dentro desse SDK. Ponto importante. Jefferson, posso usar qualquer coisa de Rust? Se eu conheço Rust, trabalho, sei lá, 5 anos do Rust, e eu vou construir aqui, eu posso usar qualquer coisa aqui do Rust ou tem alguma limitação? Tem a limitação devido a ser WebAssembly. Boa. Então esse é um ponto importante. Já aconteceu, né, Jefferson? Já. Às vezes cliente nosso, não, pô, eu tenho um cara aqui, o cara trabalha 10 anos aqui com Rust, né? Só que é um Rust para WebAssembly, né? E aí tem algumas características, algumas limitações. Manda ver aí, Jefferson. Bom, aqui ele executou o comando, deu certinho aqui, então quando ele dá esse cargo rerun aqui, quer dizer que ele executou. E aí o que ele fez? Ele criou esse arquivo esquema para mim, então aqui não tinha esse arquivo, ele criou exatamente o que eu preciso subir lá no meu API Manager,
E aqui dentro da pasta src, ele criou um config. Esse config também era um arquivo que a gente tinha que fazer todo manual no Rust. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando as minhas propriedades que vão estar lá na minha tela do API Manager, então está deserializando ela. Então o que ele está fazendo? Ele está tirando ela do formato JSON e transformando ela em variáveis para mim. Aí eu consigo trabalhar com as variáveis que vão estar lá configuradas no meu API Manager. Eu consigo trabalhar com elas dentro das minhas validações, que é aqui no meu arquivo lib. Beleza? Então aqui, agora aqui, já trabalhei no meu GCL, já criei meu esquema JSON, já fiz o build files, eu posso vir aqui no src, no lib. E aqui também ele já traz algumas coisas para mim pré-configuradas. Tá? Então eu posso vir aqui, vou fechar o terminal, fica mais fácil. Então o que acontece? Ele traz aqui um request filter, ele traz alguns exemplos aqui de como validar, mas eu não quero usar esse daqui. Então eu vou apagar. Então o primeiro ponto que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um filtro que eu quero tanto da request como o filtro da response. Então aqui no entry point, ele quer dizer que aqui é minha função principal. Então aqui que eu vou chamar o que eu precisar. Então eu tenho aqui um filtro de onRequest, que chama requestFilter. Aqui ele está passando um RS, que isso daqui é um request status. Ele está setando aquele config, que é esse meu arquivo aqui, para eu poder usar as variáveis. E como eu vou trabalhar com serviço externo, eu preciso declarar aqui um client. Tá? Então eu preciso declarar um client aqui. E eu vou declarar um outro filtro que é onResponse. Então eu vou trabalhar, eu vou ter também nesse onResponse um RS, que ele passa a ser um response status, tá? E eu vou declarar o meu filtro como response_filter, que nesse momento, para mim, só vai importar o RS. Então o que eu fiz aqui? Adicionei um filtro. Então eu vou trabalhar tanto no onRequest como no onResponse da minha policy. E para eu trabalhar aqui, eu preciso de duas funções antes de eu fazer o filtro. A primeira função é a que vai fazer a chamada do meu serviço externo. Então isso daqui é async, é uma função assíncrona. Então, função, aí eu tenho, vou chamar ela de request service, e ele vai precisar dos parâmetros config, que ele vai ser do tipo config, que é meu arquivinho aqui, tá? Sempre quando eu falar config, eu estou me baseando nesse config.rs aqui, tá? Eu vou precisar de um client, que ele vai ser do tipo http client. Vou precisar de um request body, que eu vou passar um body para minha requisição. Ela vai ser do tipo vetor, de UTF-8, e eu preciso de um path, que aí eu vou explicar depois o que é esse path. Beleza. Então aqui eu criei minha função. Dentro dessa função, eu vou fazer o quê? Ah, um detalhezinho que eu esqueci. Ela vai retornar para mim, então aqui no Rust, retornar um result do tipo option de vec 8 beleza, opa, aqui tá certo, ou um erro, ponto, erro.
Então é isso que minha função vai retornar. Ou ela vai retornar um result option anyHow, um result option de vec8, ou ela vai retornar um anyHow error. Beleza? Então aqui, essa funçãozinha aqui, eu vou usar ela para fazer minha chamada externa. Então eu vou declarar uma variável do tipo response, que ela vai receber o meu client, que é do tipo HTTP client, que a partir dele eu consigo fazer requisição. Então se eu vim aqui e colocar ponto request, eu já consigo fazer, ele já fala para mim então aqui que ele precisa de um service. Então eu vou apontar lá para o meu config.serviceValue, que é lá meu arquivo que está lá na minha variável lá em cima que a gente declarou no GCL lá. Aí eu tenho um path. O path o que é? Eu vou declarar aqui no service o host da minha variável, do meu serviço. Todo o caminho, toda o query parameters, o método que vai ser feito, essas coisas, eu vou colocar no path. Então, sempre tem que pensar que é separado o service do path. Então, por isso que eu estou declarando o path aqui. Eu vou passar um header para minha requisição. Esse header aqui, ele tem que ser declarado como vec. Aí aqui eu vou colocar o nome do meu header, então eu posso colocar um content type, vírgula, application/json. Beleza. O meu body, então eu vou passar o request body. Vocês vão ver muito que eu tô aqui, muitas variáveis, a hora que eu vou chamar elas, eu coloco esse e-comercial na frente, tá? Só para curiosidade também. Isso daqui eu estou dizendo que essa variável é imutável quando eu coloco ela aqui. Então ela não vai sofrer alteração durante o processo, tá? Então por isso que eu tenho que colocar ela aqui. E aqui no final eu vou definir qual que é o método que eu vou utilizar no meu request. Então no meu caso é post. Aí eu tenho que colocar o await, que eu não consegui utilizar antes. E aqui eu vou dar um map error, que qualquer erro que ele der lá na minha chamada, eu vou trazer aqui. Então eu coloco error. Isso, ele é do HTTP, tipo HTTP client error. E o pacote que eu vou utilizar é o anyHow, que é um pacote que já vem no PDK para eu enviar esse erro aqui. Então eu vou colocar error sending request. Vou colocar aqui. Vou fazer uma concatenação, que concatenação no Rust você só abre e fecha chaves e ele substitui automático. Colocando um parênteses, um ponto de exclamação aqui, eu vou trazer todo o erro. E aqui, erro. Botando parênteses aqui. Beleza. Então aqui eu fiz o meu método que ele está utilizando aqui, né, no meu anyHow. Deixa eu só colocar aqui, caso eu tenha esquecido alguma coisa. Só para... Beleza. E aqui eu vou fazer ele pegar o body. Então eu vou setar uma variável body, que ele vai ser igual a response.body. .tovec, que eu vou transformar ele no meu vetor que eu quero para retornar. E vou criar a variável ok. Vou passar um some body.
tá dando erro no meu content. Tá. Ah, esqueci do parênteses aqui. Parênteses aqui. Parênteses aqui. Beleza. Montei a minha variável de request. Minha função de request. A outra função que eu tenho, que eu gosto de montar, aí no caso é particularidade minha, tá? É uma função para retornar erro, porque como a gente vai utilizar muito, qualquer validação que a gente fizer, eu tenho que retornar um erro para o usuário, eu prefiro criar uma função do que ficar criando toda hora. Então eu crio uma função error message, que ela vai receber uma mensagem do tipo string imutável e um status code que ele vai ser o 32. Ele vai retornar um flow para mim. Flow, para quem já trabalha com o Rust, é a mesma coisa que o action, tá? Para quem já faz desenvolvimento. Então aqui no caso do PDK, foi a primeira vez que eu vi, ele retorna como flow. Então eu vou criar um let headers, que eu vou passar esse header para ele. Eu já deixei essa parte aqui pronta, só para a gente ganhar tempo, tá? Então eu vou copiar e colar aqui, para a gente ganhar tempo e eu explico ele. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável do tipo header, uma variável headers, com um vetor de 2 strings, que está recebendo um vetor do content type application JSON e uma outra string por readB by PDK, toString. Aqui eu dou um let error, eu vou formatar esse erro, então porque eu quero colocar a mensagem de erro aqui dentro de um JSON, então eu tenho que usar esse format. E coloco aqui, dou um flow, qual ação que eu quero retornar, então é um break, e aqui dentro do break eu consigo colocar que eu quero retornar uma response, porque eu posso só simplesmente pausar a aplicação e não retornar nada, mas eu quero retornar um response. Então eu coloco response, new, defino o status code que eu quero retornar, aí eu coloco que esse retorno vai ter headers e vai ter body. Então aqui está a aplicação, está a minha função de erro, tá? Agora a gente vai para os filtros que a gente vai trabalhar. Então meu primeiro filtro, que a gente viu lá embaixo, ele é um async fn request filter. Então eu tenho de variáveis lá que ele passou para mim um request state, que ele é do tipo request state. Eu tenho que passar uma config para ele, que ele é do tipo config. Tenho que passar um client, que é do tipo HTTP client. E também vou retornar um flow. Beleza. SIC. Então vamos que o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui, eu tenho que receber os meus headers. Então eu vou colocar um let header underline state, que eu quero saber qual que é o status do meu header. Então eu coloco um request state ponto into headers state ponto await. Esse aqui foi o ponto que eu falei que a gente está ganhando em referente a desenvolvimento em Rust. Antes eu não tinha como fazer isso daqui. Eu tinha que ficar retestando, vendo o status, todo o início de requisição, para ver se ele estava como finalizado. Enquanto ele não finalizava, eu dava um retry para ele chamar a função novamente. Então eu acabava perdendo tempo nisso daí, no meio de uma requisição. Agora eu consigo usar o await aqui. Aí eu tenho um let headers, que agora eu vou receber o valor dos headers. Então eu vou colocar um handler aqui, que é para manipular. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o stat, a variável do status que eu recebi, e aqui eu tenho um handler. Então aqui eu estou recebendo os valores do meu header.
Só isso eu já carreguei dentro desse render os valores do header. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso verificar dois headers. Verifica se o header configurado em header, que foi o campo que eu coloquei lá no meu GCL, está presente. E o outro, eu vou verificar um header que foi necessário para mim, que nesse caso é o header senha. Então eu tenho esses dois headers para verificar. Isso daqui eu posso fazer com quantos headers eu quiser, tá? Então, o primeiro header que eu vou fazer é verificar o que está lá na configuração. Então, o primeiro header, então eu venho aqui. Se headers handler ponto header, aí aqui eu vou colocar o nome dele. Então, o nome dele está lá na config.header.str. Eu vou converter ele para string. Beleza? Is none. Então, se ele não tiver presente, o que eu vou fazer? Vou retornar um erro. Então, aqui eu posso, o próprio PDK, ele já tem uns comandos de logger, tá? Então, ele loga, é legal utilizar, porque dentro do cluster ou dentro do Docker, você consegue ver lá os erros certinho, tá? E como a gente não tem como usar um debug aqui, muitos erros que dá na policy a gente acaba pegando pelo log, tá? Então eu coloco um logger erro. Aqui eu coloco um header. Como eu falei, para concatenar eu uso chaves. Não está presente. E aqui, depois daqui, eu coloco a minha variável para eu saber qual que é o header que não está presente. As underline str. Ponto e vírgula. Aí eu vou setar uma mensagem que eu quero. Vou formatar ela também no formato de header, de JSON. Então, header, a mesma mensagem que eu coloquei aqui em cima, eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui a mensagem que eu quero. Header obrigatório. Vírgula, config.header. .str. Beleza? E vou chamar a minha funçãozinha lá que eu criei de erro. Error message. Então eu já estou passando a message. Só que eu tenho que passar ela com o e comercial, porque ela vai ser mutável, imutável. E aqui o meu status code, eu quero que ele retorne um 403. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui com o header senha. Só que aqui tem um pequeno detalhezinho. A minha senha que eu vou passar no header, ele vai fazer parte de um query parameters que eu vou passar para minha requisição. Então é aqui que eu vou montar o meu path. Então eu coloco let path, vou declarar a variável do tipo string. E aqui eu vou fazer. Então aqui como eu vou atribuir o valor de uma variável, o tipo de validação é um pouquinho diferente. Então por isso que eu quis mostrar esses dois jeitos, tá? Então aqui eu tenho que colocar if let some declara minha variável, que aí ela vai receber o headers handler.header, que ele vai ser de nome senha. Então aqui qual que é a diferença? Aqui eu estou pegando qualquer nome que vim lá no config. Eu posso colocar qualquer nome lá e ele vai validar. Aqui eu estou validando um com nome específico e o valor que está nesse header eu estou passando para essa variável. Então por isso que eu coloquei esse let some aqui. Como eu coloquei if let some, automaticamente ele vai aqui. Se existir, ele faz isso. Se ele não existir, automaticamente ele cai no else. Tá? Então, se ele existir, eu quero que ele sete o meu path com
o path da minha chamada. Então eu já vou colocar aqui. Eu estou deixando uma chamada fixa aqui, tá? Então pode ser também colocado por variável, pode ser colocado lá no arquivo de config, lá no GCL. Aqui eu deixei ele como fixo. Então eu estou passando o meu caminho, declarando a minha variável e estou concatenando ela com o meu variável senha. Então eu estou montando uma string, já passando o meu query parâmetro. E aqui acabou. Era só o que eu precisava. Aqui eu posso colocar um logger do tipo info, só informando qual que é o path que eu estou passando aqui também, para caso precise verificar. Aqui é sempre por preciosismo, tá, gente? Então, vai de cada um. Eu gosto de colocar os loggers aqui para ficar mais fácil de verificar depois, caso precise. E aí, se não tiver, não controlar o logger, o senha, eu vou dar um logger de erro. Vou copiar esse daqui para ficar mais rápido. Colo aqui. Aí aqui eu já posso colocar, não vou concatenar com nada, já vou colocar direto. O header senha não está presente. E aqui eu fecho isso aqui, não preciso disso. Então eu já joguei um logger erro, o header senha não está presente. Vou setar uma mensagem também de erro. Message. Header senha obrigatório. E vou dar o meu return error message com o meu status code 403. Então, beleza. Validei os meus 2 headers que eu precisava. Logger info. Logger info. O que deu erro? F. Depois eu vejo aqui. Beleza. Agora eu vou precisar validar o meu string. Vou precisar validar agora o meu body. Se os campos que eu preciso estão no body. Então o primeiro aqui que eu vou verificar vai ser a mesma coisa. Verifica se... Então aqui no body, desculpa gente, tem algumas verificações a mais. Então o primeiro eu vou verificar se o body está presente, se tem body. A segunda, eu vou validar o formato do body, se ele está em JSON, que é o que eu preciso aqui. Depois eu vou verificar se o valor que está no tag body está presente. E vou verificar se o campo cliente, que vai ser um campo específico, está presente. Então, beleza. Isso aqui é o que eu vou fazer aqui. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é a mesma coisa que eu fiz lá no body, no header. Eu preciso receber o body. Então, eu também vou colocar um body underline state igual a header. Aí aqui é uma diferencinha, tá? Um detalhezinho aqui. Aqui em cima eu usei request state. Só que o request state eu atribuí a uma variável header state. Aqui embaixo eu não posso usar de novo o request state, senão ele dá erro. Eu tenho que usar o header state, que ele já está armazenado o request state aqui. E uma outra observação também, eu não posso processar body antes de header. O meu header sempre tem que ser processado antes do body, tá? Então qualquer alteração que eu faça no header tem que ser feita antes da que eu fiz no body. Então sempre nessa sequência, que é a sequência já que o próprio HTTP envia, né? Então aqui eu preciso fazer dessa forma. Então aqui, ao invés de eu colocar request state, eu vou colocar header state.
ponto into body state ponto await. Então aqui também eu estou falando que vai esperar até finalizar a requisição, o body ser recebido por completo. Aí eu vou também declarar um body underline handler para eu receber o manipulável do body. Então vai ser o body state.handler. E aqui eu vou declarar uma variável para eu receber o body mesmo. Então eu só quero body, eu não quero nada de sujeira, eu não quero nada que venha a mais. Então eu estou recebendo body. Beleza. Então o primeiro passo eu vou verificar se o body está presente. Então aqui é normal, body ponto is empty, quer dizer, variável está vazia? Tá. Então eu vou dar uma mensagem aqui. Let message igual a body obrigatório. E dou um return error message também com a minha mensagem e meu status code 403. O próximo passo, eu vou validar o formato do meu body. Então aqui eu vou colocar let JSON body, que eu quero meu body em formato JSON. Aqui eu vou colocar um match. Aqui eu vou usar a variável serd, o pacote serd.json .from underline slice, quer dizer o que eu estou tirando o que está lá, não importa o formato que veio, e estou tentando converter ele para um JSON. Aí aqui eu vou chamar de novo o meu pacote serd underline JSON value, que eu vou passar um valor para ele, que vai ser o meu e-body, que foi o body que eu recebi lá em cima. Então aqui eu vou colocar, se for ok, conseguir converter, retorna um JSON e JSON. Então eu só vou passar o valor do JSON body para um JSON. Se for erro, aí eu coloco um underline aqui, não importa o erro. Você me retorna um let message igual a body invalid JSON format. E também return error message status code 403. Validei aqui também. Só uma coisa. Acho que eu apareci. Não. Tá certo. Então agora eu vou verificar se o valor do tag body está presente. Então eu vou colocar aqui if não JSON body ponto if ponto. Peraí que faltou alguma coisa aqui. Então ponto e vírgula aqui. Opa. Aqui. Por que não tem? If JSON body. Aqui tá comigo. E body. Bem, copiar isso aqui.
Então eu vou transformar aquela variável que eu coloquei aqui do JSON body em um objeto. Então eu vou falar, se não estiver presente, ponto. Então aqui se um wrap qualquer valor, ponto, contém aqui. Então é uma key que eu quero, é uma tag, não é qualquer valor, que eu estou exemplificando, que eu quero o valor do campo mesmo, não é o value, mas sim o campo. Então por isso que eu coloquei a contents key e coloco aqui o meu config.tagbody. Então, aqui no caso, se ela não estiver presente, é a mesma coisa, eu vou colocar um let message igual a format body campo abre e fecha obrigatório. Obrigatório. E aqui eu coloco o meu config.tagbody.as str, mudando ele para string. E dou um return error message com a minha mensagem status 403. E a última verificação, acabando, tá, gente? Então, o let cliente vai ser a mesma coisa que eu vou fazer, fiz lá em cima. Vou passar o valor do campo, então match JSON body. Aqui eu tenho que dar um get nele para pegar quando é no body. E aqui eu passo o valor que eu quero pegar. Quero pegar o cliente. Aqui and tem. Então aqui eu passo que eu quero pegar o V, que vem de value. Aí, opa, aqui ele tem que v.as str. Então eu declarei ali if client match JSON body get index and 10. Beleza. Aí aqui então some. Se ele tiver o value, ele retorna o value. Se não, se estiver vazio, ele retorna os erros. Então, let message, mesma coisa. Campo cliente obrigatório. Ponto e vírgula. Return error message 103. Beleza. Ponto e vírgula. Ai, ai. Ok. Só estou verificando aqui. Beleza. E agora, o que eu vou ter que fazer aqui, eu vou montar o meu body que eu vou enviar. Monta o body. Então, let request underline body. Ele vai receber um sed JSON. Passando ele para vec. E aqui é um e-JSON, que é o meu JSON que eu estou criando aqui.
Então aqui é só criar um JSON. Então eu vou colocar meu JSON que eu preciso, ele tem um cliente que recebe a minha variável cliente. E aqui é a mesma coisa, eu tenho que colocar esse unwrap or default, que daí ele vai receber qualquer valor. Esqueci algum ponto e vírgula aqui, que depois eu vou ter que encontrar. Beleza. Feito isso, eu vou fazer a minha chamada externa. Essa chamada externa eu também já me deixei pronto aqui, tá o comando. Eu vou colar ele aqui, que ele é meio extenso, então para a gente ganhar tempo, eu vou colar ele aqui e vou explicar como que a gente vai fazer esse caso. Beleza. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um info, né? Então eu atribuí uma variável result, que eu fiz uma requisição lá na minha função de request service, passei o config, passei o client, passei o meu request body, passei o meu path, tudo variável que eu declarei ali, e fiz um point ao rate. Aí eu vou fazer um match no result. Então o que eu fiz aqui? Se a minha variável response body ele deu sucesso, ele vai continuar o método aqui. Então eu tenho uma response body. Se não, se eu descer aqui, ó, se ela for deu ok, deu status 200 e retornou vazia, eu vou retornar uma mensagem de erro aqui, resposta da validação vazia, tente novamente mais tarde e retornar um status 500, que pode ser uma falha do meu serviço externo. Qualquer erro, qualquer coisa que seja diferente de 200, ele vai dar uma mensagem de erro, erro na validação, verifique os dados enviados, retorno da mensagem 500. Então isso aqui que ele fez na primeira validação. Na segunda validação, ele verifica se foi possível converter em JSON, porque eu estou esperando um JSON, então eu tenho que retornar um JSON. Então ele coloca aqui, então é a mesma coisa. Se eu conseguir converter para JSON, ele vai e dá certo. Se não, ele vai dar um retorno de erro ao analisar a resposta da validação, status 500. Sempre quando dá esses erros aqui, quer dizer que seja referente ao serviço externo, tá? Consegui converter. Eu vou fazer uma validação, aí é uma questão de que sempre a gente tem que ter. Eu tenho que ter um campo-chave no meu retorno que seja que eu consiga validar que, por exemplo, aquele campo foi validado com sucesso. Então, no meu caso aqui, eu sei que se eu tenho a variável em token e ela não é vazia, a senha foi validada com sucesso. Então eu vou dar uma senha válida token criado e vou continuar o meu processo. Se o token for vazio, então a senha foi inválida. Eu não criei token, então eu retorno um token, uma mensagem senha inválida e o erro 401. Agora, se eu não encontrei o campo token, também é um erro, então eu vou retornar o que retornou. Então aqui eu estou retornando o response body. O que retornou lá da minha aplicação externa, eu retorno aqui com o status de 500. E é isso que eu faço aqui. Tá? Vou só ver o que está dando de erro aqui. Só para corrigir. Acho que é o ponto e vírgula aí na 67. 67. Boa. Não, ainda não é só isso. Deixa eu ver aqui. Campo quente. Beleza. Então aqui está resolvido. Beleza, já fiz toda a validação. Agora eu vou para o meu último ponto, que é só criar o filtro do response. Esse aqui é bem tranquilo. Aí, Jefferson, só para a gente entender tudo aí, né? Uhum. Você escreveu bastante código. Então você criou a Custom Policy. O objetivo dessa Custom Policy é você receber aí um campo de senha, né? Isso. E você vai validar essa senha chamando uma API externa, né? Isso mesmo.
E aí, antes de você chamar a API externa, você fez aí várias validações, né? Sim. E é legal aqui que você trouxe bem completinho, né? Acho que até trauma, né? Antes do PDK, você ia pegar o header era de um jeito, você ia pegar o Isso. body era de outro, né? Para quem já tentou construir policy, né, antes do PDK, era um parto, né, para você descobrir como é que pegava um header, apesar de ser básico. Então acho que o Jefferson, visando ajudar, ele já trouxe um cenário bem completinho, né? Então ele valida lá se o campo veio, né? Se caso ele não veio, já para ali, já dá um erro ali, né? Ele verifica tanto o header quanto o body, né? E prepara uma chamada externa, certo, Jefferson? Isso mesmo. E aí aquele código maior lá que ele colou é a chamada externa, né? Uhum. E aí agora o que você vai fazer? Você fez a chamada externa, você está, enfim, validando se o serviço externo te respondeu correto e se o token bateu com a senha, né? Isso. E o que você vai fazer agora? Aí agora é só. Aqui já foi feita toda a validação, tá, Renato? Aqui foi. Tá bom. Agora o ponto que eu vou mostrar é só um ponto assim para curiosidade, que no caso do response, eu vou adicionar um header a mais do que está retornando. Ah, legal. Tá? Então, aquele filtro que eu criei lá, que é o async fn response filter, eu só vou passar um response state response aqui o response underline state, que ele é do tipo response state. Ele não vai ter retorno, eu só vou estar adicionando um campo a mais nele. Então aqui eu tenho que fazer o mesmo esquema de receber o header line state, que é igual a response state ponto into header state ponto await ponto vírgula. Também tem que ter um header handler, que eu vou receber os headers. Então, header underline state ponto handler. Recebi os headers. E agora, bem simples, e também era uma coisa bem complicada antes, é adicionar um header. Então eu peguei todos os meus headers que estão dentro do meu header handler, vou dar um add header. Aí é o nome, então eu coloco aqui por red b e o valor que eu quero para ele, eu coloco aqui PDK. E isso eu posso adicionar quantos headers eu quiser aqui. Tenho dois errinhos aqui ainda para corrigir, só corrigir eles aqui no monto body. Monta body. JSON. O que está dando esse erro aqui? Só um pouquinho. Tem que usar o Serge aqui que eu não usei. Aí tem algumas coisas aqui no use que tem que ser adicionado, tá? São bibliotecas do próprio PDK e do próprio JSON que a gente tem que adicionar aqui. No caso, como eu estou usando esse Serge JSON aqui, eu tinha que ter adicionado ele. E eu tenho mais algum erro aqui que é referente ao meu client que eu estou passando. Ah, esqueci de colocar ele aqui na declaração do método. Então aqui na declaração do meu filtro eu tenho que colocar que eu vou passar um client. Client. Isso daí. Beleza? Então esse aqui é a codificação, tá, gente? Esse é o código, é a parte mais extensa aqui, que a gente gasta um tempinho. Agora eu vou ter que fazer o build dela. Então eu venho aqui no meu terminal de novo. Ô Jefferson, Oi? desculpa te interromper, até por falar em código, Uhum. tem uma pergunta aqui no chat
é do Felipe, se você depois vai disponibilizar isso em algum Git, ou se naquele Git lá oficial da Muli tem isso daí, para o pessoal ter acesso a esse código aí, tem como dar um jeito depois? Tem, posso disponibilizar. O que tem lá no Git da Muli não está tão completo assim com todas essas validações. Tá bom. Mas eu posso disponibilizar esse código sim. Legal. Tá? Então agora eu vou fazer um make build. Diferente do que a gente fez lá no começo, que era só o make build ast files, que eu só ia republicar replicar, né, o meu GCL, aqui eu vou dar um build que ele vai compilar toda a aplicação e aqui ele vai criar o meu arquivo binário para subir lá no Exchange. Então aqui a gente dá um make build e aqui é a hora que a gente pede a Deus para que não dê nenhum erro, porque os erros aqui eles não são muito claros, tá? Então aqui a gente vai fazer o make build. Aí entra a característica da linguagem, né? O Java é verboso, né? No caso do Rust é genérico. Exatamente. Aí agora a gente está chegando nas últimas partes, que é só o publish e testar a aplicação. Então, só para adiantando enquanto ele dá o build aqui no meu Postman, eu tenho a minha aplicação lá, então eu estou chamando o meu cluster lá. Aqui é o path da minha API, que está dentro do meu Flex, e aqui é o método chamar. Então, se eu faço um post aqui, então ele retorna aqui para mim. Então tá sem autenticação, né? Tá Por sem enquanto. autenticação nenhuma. Legal. Tá passando direto. Então aqui ele está compilando. Enquanto tá compilando, respondendo aqui as perguntas, pode ser? Pode ser? O Felipe, ele pergunta, a Custom Policy do Flex funciona também no Cloud Hub? Não. Ela é só para o Flex mesmo, né? A gente não consegue usar ela numa aplicação comum. Entra naquele ponto, né, Jefferson? Tem um Muli Runtime, Isso. e aí ele tem um SDK específico para fazer Custom Policy lá, né? Uhum. E tem o Flex Gateway, que aí ele tem o PDK. Isso. O FlexGate, a maioria das coisas dele é meio apartada do runtime mesmo, né? Ele tem as coisas próprias dele. E aí uma pergunta aqui do Mikossi, ele pergunta se quando você constrói, né, uma custom policy de PDK, se tem como lá no API Manager colocar ela como uma automated policy, né? Uhum. Então, se tem como fazer isso com a custom policy do Flex, né? E se tiver como fazer, se ele pode dar algum conflito. Imagina só que naquele business group, naquele environment, você tem aplicações do Muli Runtime, né, em Cloud Hub, e você tem aplicações do Flex. E aí, de repente, você vai lá e bota uma automated policy do Flex. Se Uhum. funciona e se pode dar algum conflito. Não fiz esse teste, viu, Renato? Sendo bem sincero, vou ter que fazer testar lá e verificar isso daí, se consegue colocar como automated. Agora, referente ao conflito, vamos falar assim, não gera, tá? Vamos falar assim, se eu colocar duas policies, uma custom e outra normal, não gera conflito, tá? Mas o automated é algo que eu tenho que testar. Beleza. Beleza? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Por enquanto é isso. Tá. Bom, aqui ele terminou. Graças a Deus deu um finish aqui, sem erro, sem nada. Então, tudo certinho. Agora, o outro comando que eu vou usar é o make publish. Nesse make publish, ele já vai subir a minha policy lá no meu Exchange. Eu vou até compartilhar aqui meu Exchange, só para a gente ver lá que não está publicado lá ainda. Vou abrir ele aqui, só precisa colocar requisição.
Então aqui, ó, eu não tenho nada além da minha API que está lá publicada. Eu vim aqui agora colocar um make publish. Opa, make publish. Nossa, que mágica é essa, Jefferson? Você criou o projeto a partir do CLI e ele já deixa tudo prontinho já para publicar? É isso mesmo? Já, ele sobe tudo lá, já sobe o esquema, já sobe o binário, tudo que a gente tinha que fazer manual antigamente, é que ele já faz tudo automático. Por isso que eu tenho que estar conectado no CLI via Connect App. Senão ele dá erro aqui nessa parte da publicação. Poxa, que legal, hein? Finalmente, um negocinho tudo integrado, tudo que funciona, Exatamente. né? É o que eu tinha comentado com você, né? Quando saiu o PDK, eu não pensei assim, pô, que legal, uma inovação. Pô, que legal, pagaram a dívida técnica deles, né? Exatamente, fizeram o que É, precisava. coloca aí no chat quem tentou fazer uma custom policy já sem o PDK. Se foi fácil, se foi difícil. Acho que o nosso sentimento, né, Jefferson, tá faltando alguma coisa nessa documentação aqui, né? Exatamente. Nossa, eu fico vendo lá as noites de sono que eu perdi com o Rust lá, eu falo, nossa, o PDK deveria ter vindo alguns meses antes. É tipo quando você tem um prazo, aí você fala, pô, mas aí não vai dar para entregar com a documentação, né? E Exatamente. aí chega lá o gerente de projeto, não, entrega lá funcionando, depois a gente entrega a documentação, né? É, foi algo assim que, até um dos pontos que eu coloquei lá de facilidade, foi a documentação, né? Porque você compara a documentação do PDK com um exemplo de desenvolvimento, algumas situações, no Rust comum não tinha nada. Não tinha nada, nada, nada ali de exemplos. Era só validaçãozinha de um header e então, pronto. E aí, a hora que você pega a necessidade mesmo, aí dá Aí uma você vem para a complicada. vida real, você precisa fazer mais coisas do que validar um header em memória sem fazer chamada externa, né? Exatamente. Então aqui ele retornou para mim, publish complete. Se eu for aqui no meu Exchange e der um atualizar, ela está aqui. Ó. Então ele já Boa. publica o asset aqui para mim, com a implementation, tudo certinho aqui, ele já traz tudo aqui o que eu preciso, tá? Aqui, se vocês observarem, ele traz com uma palavra dev na frente, porque eu só dei um publish. Então aqui eu tenho essa opção aqui de deixar ele como dev. Se eu vir aqui, eu vou deixar o comando aqui rodando só enquanto isso. Ai, cadê? Aqui. E colocar um make release. Eu vou estar falando que eu vou estar liberando essa API, que é essa policy, que ela vai estar concluída. Aí ele vai criar um novo asset aqui para mim sem o dev, tá? Mas aqui a gente pode testar com a dev mesmo. Eu vou lá no meu API Manager. É o pessoal dando os depoimentos aqui, Jefferson. O Micossi ali da Porto falou que conseguiu fazer lá, mas deu bastante trabalho, foi bem Uhum. difícil. Depoimento do Neto. Depois que ele ralou aqui, conseguiu fazer. Depois que ele ralou, conseguiu fazer, né? Uhum. Aí saiu o PDK uma semana depois. É bem isso. Aí aqui eu estou no meu API Manager. Então, se eu vim aqui em ADD Policies, aqui em Custom, ó, aqui eu tenho as categorias, então aqui ele já aparece para mim inicialmente, mas se eu for na categoria Custom, que foi o tipo de policy que eu desenvolvi, então ele está aqui, ó, Policy Meetup Demo Dev, política desenvolvida no Meetup. Tá aparecendo a tela certa aí para vocês? Tá aparecendo o meu API Manager? Então, tá estranho que o pessoal tá falando aqui tela, Então. mas tá aparecendo aqui o API Manager. Coloca aí no chat se alguém não tá vendo o API Manager. Ah, o pessoal tá falando que tá ok aqui. Beleza. Boa. Então aqui apareceu para mim a policy, dou um next nela. Então aqui, ó, apareceu aquele esquema que eu montei.
Então aqui está o título que eu coloquei, a description de cada campo. Aqui no ambiente ele aparece a lista que eu coloquei como enum, e aquele que eu coloquei como true ou false, ele aparece como checkbox aqui para eu selecionar. Um ponto também, tá? Que da PDK também vai ser solucionado na versão que é para sair em abril. Se eu for aqui no Advanced Options, eu não tenho aquela opção que eu tenho normalmente nas policies de colocar o método que eu quero utilizar. Eu quero que essa policy valide só post, só get. Eu não tenho isso ainda no PDK. É para ser corrigido na versão de abril também, tá? Então, esses 2 pontos de alerta de bug que ainda tem. Não consigo criar dependências e também ainda não consigo, aqui no Advanced Options, definir qual método que eu quero colocar. Então, aqui eu vou pegar o meu Rust da minha API, que é o Cloud Hub I/O. Vou colocar aqui. O meu header eu vou colocar como authorization. Meu tag body eu vou colocar como teste. E vou colocar aqui como dev. Dou um apply. Então ele está como aplicado aqui. Se eu for chamar a minha API aqui, ele demora um pouquinho para aplicar, tá? Então eu tenho que fazer uns testes aqui. Ó, então já aplicou. Então ele já retornou aqui para mim, ó, header authorization obrigatório. Então eu venho aqui, coloco um authorization. Lembrando que eu não estou validando valor, tá, gente? Estou validando só campo. Consigo validar valor também. Agora ele deu outro header, o senha. Então aqui vocês vão vendo que ele vai começando a fazer as validações. Body obrigatório. Então eu tenho que vir aqui, ó, JSON. Joguei um body qualquer aqui. Body, campo teste obrigatório. Então eu tenho que colocar um teste aqui. Que é o campo que eu coloquei lá no meu configuration. Se eu jogo outro aqui, campo cliente obrigatório. Então, todas as validações que eu fiz lá, ele está validando aqui para mim. Opa! Aí antes que alguém pergunte, né, e fale, pô, mas não é o Remo que faz essas validações? É o Remo, sim, tá? Mas às vezes num contexto onde você está dependendo desses campos para fazer uma autorização, né? Um campo de password, de algum campo que às vezes pode ir no body, né? A policy ela é executada antes de chegar no Remo, né? Então, por isso que ele fez essa validação lá. E aí ele, na verdade, ele quis até validar a header, body, até para dar o exemplo para vocês, né? Exato. Porque às vezes, dependendo do que você está fazendo, às vezes você vai receber informação no header, às vezes você vai receber no body, né? Ó, então aqui ele retornou o valor, e aqui eu tenho o meu header, ó, for redb by PDK, que deu sucesso. Se eu vim aqui e mudar a minha senha para um número ímpar, senha inválida. E aqui ele bloqueou, ele não retorna. Então, meu serviço está funcionando. Aqui até o exemplo que eu dei, por exemplo, ele só aceita número lá na minha policy. Se eu jogar uma letra aqui, ó, ele retorna a mensagem aqui que retornou com o status 500, invalid value. E aí ele faz a validação aqui e retorna a mensagem, exatamente a mensagem de erro que retornou lá da minha aplicação. Então é isso. E aí só mostrando aqui agora, deixa eu ver se terminou o processamento aqui. Terminou. Sensacional, hein, Jefferson? Antes do PDK, daria para fazer um ao vivo assim? Ah, difícil, hein? Difícil, hein? E aí aqui, ó, só para conhecimento, como eu coloquei lá o release, ele libera a policy sem a função dev. Ele mantém sempre as duas, tá, gente? Mas aí ele libera a policy sem o nome dev na frente. E é isso que eu tinha para mostrar aí hoje. Espero que tenha sido facilite aí alguma coisa. E é isso. Boa, Jefferson. Sensacional. Pessoal, se tiverem mais perguntas aí, fica à vontade para colocarem aqui no chat.
que aí o Jefferson vai respondendo, né? O Vitor aqui ele fez uma pergunta, Jefferson. Como funciona o limite de requisições para este cara? Tem algum risco de derrubar o serviço requisitado, né? Eu acho que deve estar se referindo àquele serviço que você chama lá para validar a senha, né? Da Custom Policy, falando da Custom Policy em si, ela não tem nenhum limite que a gente encontrou ali, né? Vamos falar assim. Ela vai ter a limitação do serviço. Se o serviço tem um rate limit lá, ele vai respeitar aquele rate limit do serviço, né? Mas aí é referente a serviço, né? Não é referente a Custom Policy. Legal, então se esse serviço, né, que vai receber a requisição, ele tem que estar preparado para aguentar ali o throughput programado, né? O Flex não precisa nem dizer, né, Jefferson, foi projetado ali para receber realmente milhões de requisições, você pode escalar ele e tudo mais, né? Exatamente. Boa. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma consideração final aí, Jefferson? Não, acho que é isso. Agradecer mais uma vez aí todo mundo que participou, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver aí, pode me chamar. Meu e-mail está na apresentação, meu LinkedIn também está disponível. Estou disponível para ajudar aí.